Amém, Pai do Senhor, irmãos. Vou tentar um negócio aqui. Deixa eu só... Hoje de manhã eu acordei um pouco com febre, né? Dor no corpo. E aí eu estava assim, poxa Deus, o Senhor podia me usar lá de noite, eu podia estar 100%. Aí Deus meio que falando comigo, quem disse que eu preciso de você? Pode ser qualquer outra pessoa, né? Começou amanhã assim, né? Aí Renato, só dá o F5. Então é forte. Então o tema da noite, eu acho que já todo mundo já sabe que é renúncia, né? Então a gente vai lá no significado de renúncia no dicionário. Pô, foi, cara. Então, o renúncia no dicionário é ato ou efeito de renunciar, abjuração, desistência, recusa, rejeição, espírito de sacrifício, abnegação, ato pelo qual a pessoa desiste voluntariamente de cargo público de que se acha investida, ato de não jogar carta do naipe obrigado tendo, né? Você renúncia segundo o dicionário. Para a gente entender mais um pouco, temos sinônimos de renúncia: abdicação, abandono, abjuração, desistência, recusa, rejeição, privação de algo, jejum, repúdio. A renúncia ela significa muitas coisas, mas o que significa a renúncia na Bíblia? A gente já está entendendo mais ou menos onde a gente vai chegar. Mas o que significa? Vamos então ao contrário da renúncia: é inveja, apego, ambição, avidez, interesse, ganância. Jesus não chamou a gente para nenhum desses tipos de sentimentos. Jesus nos chamou para renunciarmos a nós mesmos cada dia. Então, se você renuncia, você não sente esses sentimentos. A gente não pode sentir esses sentimentos. Em Mateus 10:38, antes. Vamos lá, Freud, que eu fiz algumas coisas diferentes nesse slide aí. Segundo Freud, a renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento da civilização humana. Freud explica muita coisa pela sexualidade. E ele vem e fala o seguinte: você renunciar isso, você segurar isso significa o quê? Um fundamento da civilização humana. Então a gente tem que renunciar a nós mesmos. Não é só a Bíblia que fala isso. Muitos pensadores, muitos filósofos ao longo dos anos e das eras, eles sempre falam sobre renúncia. Então, não é uma coisa só aqui dentro, é lá fora também. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Mateus 10:38. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quando Jesus fala isso, ele está falando sobre renúncia mais uma vez. No versículo anterior, Jesus diz o seguinte, que quem ama mais os seus pais, a sua família do que a ele, não é digno dele. Forte, né? Jesus diz o seguinte, no versículo 39 ele ainda continua: quem acha a sua vida, ou seja, quem não renuncia a si mesmo e busca os seus próprios interesses, a perderá. E quem perder a sua vida, tanto no sentido de renunciar à sua própria vontade, como no sentido literal de morrer por Cristo, a encontrará. Então Jesus nos chama para renunciar às nossas vontades, para renunciar, às vezes, o nosso sentimento por coisas, por pessoas. Ele pede: eu quero que vocês me amem de todo o seu coração. Mas não é fácil renunciar. Em Mateus 16:24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Já no outro livro, Jesus continua, no segundo livro, confirmando a renúncia. E no versículo seguinte, ele completa mais uma vez sobre quem busca seus próprios interesses e não renuncia à sua própria vontade. A renúncia é algo difícil.
da gente fazer. É fácil entender o que é renúncia. É muito fácil. Abrir mão da minha vontade, abrir mão do que eu quero, mas fazer, realizar renúncia, é muito difícil. Em Hebreus 11, no versículo 24 e 25, diz o seguinte: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Quem de vocês, se eu chamar qualquer um de vocês para ir até Bangu, já é complicado ir até Bangu, a pé, e eu vou te falar, você tem como ir a pé e ir de Mercedes com ar geladinho, ou nesse frio com ar quentinho. Quem é que vai preferir ir a pé? Quem vai querer? Não, seja sincero, irmão. Quem vai querer ir a pé? Quem vai querer ir de Mercedes? Todo mundo dá uma glória a Deus, né? Mas foi mais ou menos assim que aconteceu com Moisés. Ele preferiu ir a pé, sofrer no deserto, passar por provação, a ser chamado filho da filha de Faraó, a ter todas as riquezas que aquele reino tinha nas mãos dele. Ele renunciou isso para poder fazer a vontade dele, a vontade do Pai. Então nós temos que prestar atenção quando Deus está falando conosco, quando Ele está nos pedindo para renunciar a algo. Não é fácil renunciar. Eu preferia também ir de Mercedes, mas se Deus mandar, será que eu estou pronto para renunciar? Será que eu estou pronto para dizer, não, eu vou andando a pé, naquele sol abençoado, de Bangu, 50 graus? Forte, 50 graus. Não. Será que eu estou preparado para isso? Essa pergunta a gente tem que fazer para nós mesmos. E tem muitas. Horácio, também um filósofo da antiguidade, dizia que quanto mais o homem renuncia a si mesmo, mais ele se aproxima de Deus. Quanto mais nós renunciamos à nossa própria vontade, o nosso eu, nós nos aproximamos de Deus. E são várias coisas que nós temos que renunciar dentro do nosso eu. Eu listei aqui alguns pontos que a gente vai comentar sobre esses pontos de renúncia. O primeiro é a carne. Vocês devem estar olhando e achando engraçado. Poxa, por que ele botou a foto desse cara aí? Eu vou explicar já já. Devemos renunciar às vontades da carne. Quando a gente fala carne, jovem, a gente fala de prostituição, pornografia. Aí eu coloquei a foto desse cara aí, você, poxa, mas por que você botou a foto dele? Ele é um ator famoso, todo mundo que já vê, Todo Mundo Odeia o Chris conhece. Ele é o pai do Chris, né, na série. E o que acontece? Ele tem uma família normal, ele é um pai bem sucedido, todo mundo fala que ele é um cara muito gente boa, onde ele chega ele faz amizade, mas ele tinha um vício, ele era viciado em pornografia. E ele assumiu esse vício. E ele falou, eu tenho que largar isso. Eu tenho que renunciar a essa vontade da carne, porque ela está me prejudicando na minha família. A família dele não confiava mais nele. Todos sabiam. Então ele colocou isso a público e começou a fazer vídeos na internet dizendo que a pornografia é a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem ou de uma mulher. Destrói família. E ele colocou a cara a tapa, renunciou. Quantos de nós não renunciamos a esse tipo de atitude, principalmente para os homens? É muito forte. É muito fácil. Ah, não, ele é famoso, ele aparece na mídia, ele quer aparecer. Ninguém sabia, só a família dele sabia. E ele renunciou, porque ele queria uma vida melhor. Ele renunciou à vontade dele, da carne. E nós, que somos cristãos, temos renunciado à nossa vontade da carne? Temos verdadeiramente renunciado isso? O ego, o orgulho, massagear o ego, se achar Deus, estar no centro e não Jesus. Como eu coloquei nesses dois diagramas, tem muitas pessoas que colocam o eu no centro da sua vida, o eu no centro da sua vontade. Quem vai mandar na sua vida? Jesus? Não, você. Porque o eu está no centro da sua vontade. Tem algumas pessoas que não renuncia o eu, o negue-se a si mesmo, e passa a endeusar o seu próprio eu. É aí que mora o perigo.
para nós cristãos. Quando nós endeusamos o nosso próprio eu, nós dizemos, não, até em nossas orações, não, Senhor, eu sou santo, eu sou bom, eu sou legal, eu faço obra na igreja, eu estou em todos os cultos, eu estou sempre lá, Senhor, eu sou bom. Poxa, Senhor, eu sou imagem e semelhança tua, eu sou quase do Senhor. E é aí que mora o perigo. E é nesse momento que Jesus começa a se afastar de nós. É só a gente lembrar daquela oração. Está lá na Bíblia. Quando o fariseu estava orando, batia no peito. Apontava assim e gritava, Senhor dos céus e da terra, eu sou teu filho, teu servo. Não sou como esse publicano, pecador, falho. Todo mundo sabe que ele peca, eu sou santo. Enquanto o publicano batendo no peito e falando, Senhor, me perdoa porque eu sou falho, me perdoa porque eu sou errado, eu quero mortificar isso dentro de mim, eu quero mais o Senhor dentro de mim, mas está difícil. E aí Jesus falou, qual oração o Pai ouviu? Qual desses dois o Pai ouviu? Aquele que o próprio ego, o próprio orgulho de ser cristão foi maior, ou aquele que simplesmente estava orando humilde, quebrantado no chão, renunciando o seu próprio eu, dizendo para Deus as suas falhas? Renunciar a si mesmo significa a morte do ego, ou, com mais propriedade, o final da nossa identificação com o nosso ego. O ego, ou o eu, não é negativo, mas ainda teremos que cuidar para que seja um eu psicologicamente integrado com o eu da vontade de Deus. Brota então uma compreensão de que o eu se planifica na medida em que rompe os laços do seu isolamento, se alarga em direção aos outros, na doação, no serviço e no compromisso solidário. Quando nós negamos a nós mesmos, nós abrimos mão de um momento favorável, tranquilo, para atender o irmão que está precisando de uma ajuda nossa. Isso é abrir mão do seu eu. Não é fácil. Quando você passou aquele dia inteiro de trabalho, corrido, cansado, estudando, aí chega aquele teu amigo, poxa, fulano, está acontecendo umas coisas aqui em casa, estou precisando conversar com alguém. E aí você fala assim, caramba, rapaz, eu estou cansado. Amanhã a gente conversa. A gente tem que renunciar. Poxa, pode falar, meu irmão. O que você está precisando? O que você está querendo? Está precisando de ajuda? Você quer que eu vá na sua casa? Eu estou cansado, eu estou quebrado, mas eu estou renunciando à minha vontade de deitar na cama, de tirar um cochilo, refrescar aquele dia, para poder estar ajudando o meu irmão. Quando a gente renuncia o nosso eu, nós passamos a ser mais solidários. Outro, renunciar a si mesmo significa a morte do ego. Nós no centro da nossa vontade. Tem que ser Deus no centro da nossa vontade. Que quando Deus está no centro da nossa vontade, as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. E aí as coisas fluem e nós passamos a entender que nós somos dele, nós somos dependentes dele, não ele que depende de nós. Lao Tse, outro sábio, outro filósofo lá da China, ele diz o seguinte: o sábio não se exibe, e vejam como ele é notado, renuncia a si mesmo e jamais é esquecido. Você para refletir aquilo que eu acabei de falar. Quando nós renunciamos a nós mesmos, nós não queremos ser notados, nós não queremos holofote, nós não queremos aparecer, nós queremos simplesmente ser solidários, ajudar, estender a mão. E dessa forma as pessoas reconhecem o que você está fazendo. Não que você queira isso, jamais, mas é automático. Porém o tolo não. O tolo, o que possui o ego maior dentro do seu coração, ele quer fazer as coisas para aparecer. Ele quer dar a esmola para o mendigo na hora que está todo mundo passando. E quando aquele necessitado está sozinho, ele passa direto e não faz nada, nem ora. Quantos de nós já fizemos isso? O ódio, temos que renunciar o ódio. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo.
Não precisa nem levantar a mão. Alguém aqui odeia o seu irmão? O que é o ódio? Eu coloquei aqui uma foto lembrando de um episódio marcante na nossa história. Hitler foi um antissemita. Ele odiava os judeus como nação. Por isso ele perseguiu, matou. Não tem Hitler na igreja não, né, irmãos? Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. É interessante que quando a pessoa odeia, ela cultiva isso, ela persegue a outra pessoa. Ela quer ver o mal, ela quer ver a morte. Por isso que em 1 João 3,5 ele compara a pessoa que odeia seu irmão a homicida. Maledicência, contenda. A língua é um fogo como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Temos que renunciar à maledicência. Aí você pode estar se perguntando, poxa, Claudinho, mas por que você está falando de renúncia de coisas assim, né? Que a gente sabe que não é para fazer, né? Por que você está falando dessas coisas? Porque é um instinto humano. É natural do ser humano fazer isso. É a nossa carne que clama isso. A nossa carne clama. Olha lá, aquele irmão lá. Pô, mó vacilão, cara. Olha lá, fazendo aquilo de novo. Vacilão. Pô, vamos tirar ele da igreja. Pô, vamos tirar ele do nosso grupo. Vamos excluir ele. Pô, mó vacilão. Nós não devemos fazer isso. Nós não devemos maldizer o nosso irmão. Nós não devemos cultivar a contenda. Nós devemos renunciar a essa vontade da carne. É automático. Se eu disser para você, poxa, isso nunca aconteceu comigo, sou mentiroso. Aí eu estou pecando de novo. Porque é a vontade da carne, é o desejo, a carne clama pelo pecado. O pecado ele vem tentar em você onde você é fácil, onde você é falho. Onde o pessoal fala, onde você é facinho. Falar mal do irmão, da igreja, do pastor, semear a contenda entre os irmãos, para que a igreja possa crescer, ela tem que renunciar a isso. Essa vontade da carne, que clama pelo pecado. Competição, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere uns aos outros superiores a si mesmos. Mais uma vez, Jesus pedindo para a gente negar o nosso eu, rebatendo o nosso ego, rebatendo a nossa vontade, dando literalmente um soco no nosso centro do nosso eu, do nosso querer, da nossa vontade. Sempre que estamos nos comparando com as pessoas, principalmente as que estão aparentemente piores que nós nos confortamos, nós confortamos o nosso ego, dizendo assim, ainda bem que não sou eu nessa situação. Porque ele está ruim porque ele merece, ou porque ele fez por onde, mas graças a Deus não sou eu que estou mal. Nós estamos com espírito de competição. Nossa, eu toco melhor do que ele. Nossa, eu canto melhor do que ela. Nossa, eu prego melhor do que ele. Nossa, eu oro, as coisas acontecem. Nós não estamos aqui numa competição. O dom que Deus deu para um irmão é bênção. Se Deus te deu, é bênção. Mas você não se tem o direito de se comparar com seu irmão. Eu falo em línguas. Você não fala, você não tem o Espírito Santo. Nós temos que... Mas Cláudio, competição dentro da igreja, mas é algo que é ensinado na escola, é algo que a sociedade ensina pra gente. Você tem que estudar mais para ser melhor, para ganhar mais, para ficar rico e ser poderoso, e olhar para os outros e falar, eu consegui porque eu estudei, eu fiz, eu alcancei. Parabéns para você. Lá embaixo também está cheio de gente. Teve um cara que falou, eu posso ser igual a Deus. Está ali embaixo, condenado. Morte eterna. Será que nós precisamos desse espírito dentro de nós? Nós precisamos desse sentimento?
Mas é automático, não adianta, ele vem, ele é a carne clama. Mas nós temos que renunciar à carne. A carne é falha, a carne é pecaminosa. Para que nós temos que mortificar essa carne para santificarmos o nosso espírito, que é santo em Deus, e Deus santifica. Quando nós diminuímos dentro do nosso eu e Deus cresce dentro de nós. E não para aí não. Nós temos que renunciar à inveja. Poxa, mas eu não sinto inveja não, pô, é pecado. Eu sei que é pecado isso. Eu não preciso renunciar a isso. Eu não sinto isso. Sente não. Nunca sentiu. Nunca senti inveja de ninguém. Ainda fala, vai entonando a voz. Nunca senti inveja de ninguém. E aqui é o contrário. Nós nos comparamos com quem está acima de nós, dizendo, poxa, o pastor prega tão bem, queria pregar assim, melhor que ele. Poxa, o irmão faz uma oração forte, eu queria ter essa coisa de oração. Ah, esse irmão ali, ele toca tão legal quando ele está tocando lá, faz um solo legal, eu queria solar assim também. Eu queria, mas Deus não me deu o dom. Poxa, Deus, me dá o dom, eu quero ser melhor que ele. A inveja é um sentimento muito ruim, mas é mais uma vez um sentimento da nossa natureza humana, da nossa natureza pecaminosa, da nossa carne. Ela clama pelo pecado todos os dias. Cabe a nós renunciarmos isso todos os dias. Ninguém que está à frente ou no último banco da igreja, ninguém está imune. Todos nós somos tentados todos os dias. Nós temos que renunciar à nossa vontade pecaminosa. Nós temos que renunciar o nosso eu. Nem todos extravasam em alegria quando um parente ou um amigo prospera. Você já viu isso, né? Na sua família, quando está reunião de família, poxa aí, comprei um carro, aí todo mundo, pô, que legal, aí sempre tem um lá. É do ano? É zero? Aí quando fala que é usado, eu sabia que não tinha dinheiro para comprar novo mesmo. É um sentimento terrível. Vocês veem isso na escola, no trabalho, na família. É a carne clamando. É o eu chamando para pecar. Nada a ver, irmão. Nada a ver. Nada a ver isso não. Nada a ver, eu sou de Jesus. Eu não peco mais não. Sou de Jesus. Sou santo agora. Eu não tenho que renunciar a nada não. Já renunciei tudo quando eu levantei a mão, aceitei Jesus. Jesus é o centro da minha vida. Já renunciei tudo isso. Isso não vem mais na minha vida não. Nada a ver, irmão. Que isso? A gente precisa ter cuidado com essa palavra. Esse é o maior perigo que os cristãos enfrentam no dia de hoje. Vou dar um exemplo assim, bem simples, que vai dar para o pessoal entender. Vamos colocar um exemplo, um casal, né? Noivos, namorados. Aí eles saíram para ver um filme. Pá. Aí vem aquela conversinha assim. Poxa, a gente vai casar mesmo, né? Poxa, por que não, né? A gente só adianta, mas tá tudo certo, só quem vai saber é a gente mesmo. A gente vai casar. A gente está namorando, mas a gente vai casar. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Vamos fazer, não tem problema não. Pode fazer. Nada a ver. Pô, daqui a pouco a gente, né, vai estar casado. Nada a ver isso não. E aí que mora o perigo. Nada a ver, nada a ver. Isso aí é muito negócio de Bíblia aí, ó. Falando aí, esse negócio é, como tem pessoal que fala, isso é forte, né? É forte, essas coisas aí, mas, pô, não é por aí não. É pesado, né? Não. Aí vai aqui assim, ó, não, tá tudo certo, tem um atalho. Ele é largo, assim, grandão, bem largo, dá para passar à vontade. É o nada a ver. O caminho do nada a ver é bem largão, porque você vai assim, né? Vem uma coisa, nada a ver, parceiro, tudo certo. Tá tranquilo, tá favorável.
Ainda faz a dancinha. Poxa. Nada a ver. Então a gente tem que ficar esperto, porque quando a gente fala nada a ver, é porque é algo que a gente precisa renunciar. Quando você parar para pensar, nada a ver, peraí, nada a ver? Pô, vou lembrar dessa foto aí, nada a ver? Não, isso aí eu tenho que... Não, peraí, tem que renunciar a isso. Tem que pensar, eu tenho que orar. É muito sério. Mas aí, a renúncia, ela não é só de coisa ruim, peraí. Porque a gente está renunciando ao pecado. Quer dizer, pecado é ruim para Deus, mas o pecado para você não é ruim, né? Porque na hora de fazer o pecado, se fosse ruim, ninguém fazia, né, meus irmãos? Se fosse ruim, ninguém pecava. O pecado é gostoso, por isso que a gente tem que renunciar a ele. É assim mesmo, direto. O pecado é gostoso, mas tem que renunciar, porque é pecado, é contra os mandamentos do Senhor. E a nossa carne clama por ele. Mas a renúncia, ela também tem a ver com sucesso. Eu trouxe aqui um diagrama, não sei se dá para todo mundo ver. Agora vai ficar mais light, tá, pessoal? Agora o pessoal vai até dar aleluia, glória a Deus. O cara começou batendo, né? Vocês podem ter certeza que tudo que eu falei aqui anteriormente, Deus falou primeiro comigo. Primeiro ele me bateu pra caramba. Você acha que, não, eu tô falando aqui, tá tranquilo, tá favorável? Não é assim não. Deus primeiro bate no pregador, para depois... Então, a renúncia também está ligada ao sucesso. E agora eu vou pegar uma classe aí que é complicado. Vamos lá. Aqui eu coloquei, não sei se dá para todo mundo ver, eu coloquei um círculo que ele representa as 24 horas do dia. Estudos mostram que a quantidade de sono ideal para uma pessoa é de 8 horas. Então, sobraram 16. Dessas 16 horas, a gente divide de duas formas. 8 trabalhando, eu estudando, e 8 de lazer, né? Na hora que você está almoçando, na hora que você está tirando aquele relax, ficando de boa. E aí, mas o que tem a ver com renúncia isso? Aqui é que mora a renúncia. O sono? Não, o sono ele é obrigatório, você tem que dormir, não adianta. No trabalho, estudando, nesse vermelhinho aqui, ó, no lazer. Muitas pessoas conseguem alcançar coisas grandiosas quando elas diminuem essas 8 horas do lazer. Isso é diário. Você para e pensa numa pessoa que estuda, complementa aqueles 8 horas de lazer, vamos tirar ali dessas 8 horas de lazer, umas 2 horas de almoço, janta, né? Na hora que a pessoa está se alimentando. Então tem 6 horas ali de lazer. Se essas 6 horas elas diminuírem, ele renunciar, porque o lazer não é ruim. O lazer está lá, ainda bem quando você está estudando, pô, aquele videogame lá chamando, né? Me chamando, né? Você doido para jogar um videogame, pô, meu lazer, cara, não abro mão. Ainda fala assim, né? Não abro mão, eu não abro mão do meu cochilo, da tarde. É nessas 6 horas que a gente tem que renunciar à nossa vontade. Renunciar. E aí, para quem estuda, estudar mais. Para quem trabalha, projetar o seu futuro no trabalho, projetar novos projetos. Né? A gente escuta muito, quem conhece aquele sistema de venda, tem o Jequiti, né? Que é um sistema de marketing multinível. Tem outras empresas que fazem esse sistema. E aí quando você vai conversar com aquele pessoal que chega lá no diamante, triplo diamante, duplo, golden, não sei o que das contas, aquela galera chegou lá, não foi porque eles entraram num negócio ou em qualquer lugar e simplesmente o dinheiro começou a cair do céu. Isso não existe. Isso não existe. Assim como o padre Quemedo, isso não existe. Não existe. Não existe isso. Existe renúncia. Tem um testemunho de um casal de amigo nosso que deixava de almoçar para poder ir fazer as vendas, fazer a panfletagem, fazer a divulgação. Renunciou até a própria fisiologia do ser humano. Renunciou, se entregou totalmente à vontade da empresa e alcançou sucesso.
Não adianta, não existe a fórmula para o sucesso, que o pessoal fala, né? Toda vez que você entra lá na internet, fórmula para o sucesso. Primeiro ponto que vem lá, renunciar, renúncia, diminuir tempo de lazer, diminuir tempo disso, diminuir tempo daquilo, focar. Será que a gente, quando quer alcançar alguma coisa, a gente renuncia? E quando a gente não alcança, porque a gente não renunciou, ainda fala assim, eu sabia que tinha que fazer alguma coisa naquela hora de lazer, mas o meu lazer é mais importante para mim do que a minha renúncia do meu lazer para alcançar os meus objetivos. Eu tenho um exemplo bastante legal que aconteceu na minha vida. Agora é forte, agora vai bater de novo. Quando eu estava lá no segundo ano do ensino médio, eu comecei a aprender baixo. Pô, felizão, né? Pergunta para mim, quantas horas por dia eu praticava de baixo? 0. Nem praticava. Aí chegava, no dia da aula eu chegava lá e tentava, que meu dedo doía. Chegava lá e o professor. Não sei se quem conhece o Idelaures lá da Assembleia. Ele era o meu professor. Ele, Cláudio, eu tô vendo que você não praticaste. Tô vendo que assim não tem como a gente avançar. Assim não tem como a gente ir além. E o filho dele? O filho dele era o... fugiu o nome na hora agora dele. O filho dele praticava lá no ensino médio. Ele abria a mão daquelas 6 horas de lazer. Ele praticava 7 horas de baixo por dia. Me pergunta como é que ele tocava. Meu Deus, quando ele falava, Claudinho, aprendi um negócio novo. Caramba, cara, nunca vou aprender isso. Porque eu não renunciava. Eu não renunciava ao meu videogame. Eu não renunciava a ficar assistindo televisão. Eu não renunciava à minha vontade. Eu tinha que renunciar à minha vontade para alcançar meu objetivo. Como é que eu quero aprender um instrumento se eu não treino? E aí, depois, ele aprendeu, o que ele aprendeu em 1 ano, eu devo ter levado uns 10 anos para aprender 10%. É forte, agora é forte. Hein? Até chorou meu ego aqui, ó. Pastor, ainda bem que ele está aqui, senão nem vai me botar para tocar baixo mais na igreja. Então, gente, a renúncia, se você reparar, é sempre daquilo que te dá prazer. O pecado me dá prazer, o lazer me dá prazer. Mas se eu quero alcançar algo, eu tenho que renunciar àquilo que me dá prazer. Se eu quero alcançar a santidade em Deus, eu tenho que renunciar ao pecado. Posso ouvir um amém? Se eu quero alcançar a santidade em Deus, eu tenho que renunciar ao pecado. Assim, irmão, tá fraco. Vou fazer igual aquela escolinha de criança. Tá fraco, gente. Se eu quero alcançar a santidade em Deus, eu tenho que renunciar ao pecado. Agora todo mundo vai sair renunciando ao pecado, vai dar chute no capeta. Rapaz. Nós temos que renunciar. Mas não é fácil, gente. Não é fácil. Caramba, agora eu vou ser excomungado. Dalai Lama. Também um outro filósofo. Gente, eu não estou trazendo religião para a igreja, não. É o que um homem falou, a filosofia. Olha lá. Julgue seu sucesso pelas coisas que você teve que renunciar para conseguir. Julgue o seu sucesso pelas coisas que você teve que renunciar para conseguir. Eu não renunciei meus tempos de televisão, de videogame, para poder estudar baixo. Então meu sucesso foi lento, pra caramba. E do menino que renunciou? Foi rápido. Então a gente pode julgar o nosso sucesso pelaquilo que a gente tem que renunciar, para alcançar aquilo. Não só na nossa vida secular, mas na nossa vida espiritual. Quantos de vocês jejuaram essa semana? Renunciaram uma vontade para poder se santificar para Deus? Quantas vezes por semana você tem parado para conversar com Deus, às vezes renunciando àquela hora, aqui crente não vê novela não, mas aquela hora da novela lá do Chico Velho, não sei. Quantos de vocês renunciaram àquele momento, às vezes, para poder ler a palavra? Renunciou um momento de lazer para jejuar, para orar, para refletir na palavra de Deus? Não precisa, é só para você ficar pensando. Só para você ficar pensando. Quanto tempo eu tenho que renunciar por dia? Você que sabe. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar?
Eu quero chegar só lá na cantina porque eu como à vontade. Não, eu quero chegar, quero ser usado por Deus, eu quero deixar Deus me usar bastante, eu quero me chegar na presença de Deus. Não foi uma comparação com o pessoal que trabalha na cantina, amém? É porque é o lugar mais longe aqui em relação ao templo. Mas eu quero me achegar a Deus, eu quero sentar na frente, eu quero ouvir, eu estou com sede de Deus. Eu quero renunciar a ficar olhando para o lado e conversando com meu irmão durante o culto. Eu quero renunciar o meu zap que fica vibrando o tempo todo e eu fico puxando assim escondido, achando que quem está lá na frente não está vendo. Espera aí que eu estou no culto, espera aí. E aí o pessoal aí desligando o celular agora aí, ó. Poxa, jovem. Mas agora eu vou fazer um desafio, agora vai mudar o negócio. Você pode pegar seu celular, procura lá. Pode pegar, gente, pega aí seu celular. Daí o negócio até esquentou, vou até tirar aqui. Pega o seu celular aí. Pegou o celular? Agora você vai procurar o aplicativo que você mais gosta. Não é o que você mais usa, é o que você mais gosta. O que mais usa eu sei, que todo mundo aqui usa o Zap aí o tempo todo, 24 horas. Mas é o que você mais gosta. Aquele aplicativo que você, poxa, quero tirar aquele momento de lazer, tal. Valeu, João. Aquele momento de lazer, de paz, tranquilidade. A Bíblia eu vou até perdoar. Se você é o seu aplicativo favorito, pô, Deus está contigo. Então, jovem, se Jesus chegasse para você agora, deleta esse aplicativo. Você vai renunciar? A sua vontade. Não, deleta não, calma. É para você pensar. Para você pensar, calma, já tem gente que já estava deletando. Isso aí, ó, forte. Então, assim, se Jesus pedisse, deleta, para de passar mais tempo com esse aplicativo e passa comigo. Eu estou querendo te ouvir. Eu vou ser sincero, eu era, graças a Deus, Jesus me converteu. Era viciado em joguinho no celular. Ficava, moleque. Tava anônimos. Ainda mais aquele lá do Temple Run, aquele lá que o cara fica correndo. Então aí, corrida, não sei o quê. De corrida, de carro, de tudo. E ficava lá jogando. Aí depois, eu tinha uma prova lá para fazer na faculdade. Poxa Deus, seria assim, tão... Aí depois poxa, é melhor eu deletar aquele joguinho, porque senão eu tenho que renunciar a isso, senão eu não vou conseguir passar nessa prova não. Gente, eu deletei. Se pegar meu celular ali, tem joguinho não. Não tem jogo não. Tem jogo não. Então nós temos que renunciar à nossa vontade. Eu não sei quantas vezes eu já falei renúncia aí, na gravação deve... Se tiver gravando, tá gravando aí? Sim, depois conta. Lucas 22, 4:2. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso, meus irmãos. Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem. Ele veio nessa terra, ele tinha vontade. A carne dele também clamava. Mas ele foi o nosso maior exemplo. Ele disse, que não seja feita a minha. Olha lá, que não seja feita a minha, mas a tua. Então, se nós queremos seguir a Jesus, nós temos que negar o nosso eu, negarmos a si mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. Porque Cristo, ele negou a si mesmo. Ele, o próprio Deus, o próprio Cristo, ele negou a sua vontade carnal, porque ele era 100% carne também. Ele negou a sua vontade e falou, Deus, seja feita a tua. Agora, esse é legal. Albert Schweitzer. Eita, quase não sai. Vocês conhecem um hospital aqui, né, no Rio, Albert Schweitzer. Mas eu também não conhecia a história dele. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Ele foi um pastor alemão
Não é um cachorro, tá, gente? É um pastor alemão. Ele estudou medicina e ele se comoveu com um país na África que não tinha médico, não tinha estrutura, não tinha nada. E ele largou as coisas que tinha, ele casou, e a esposa dele também entrou no propósito, Deus une propósito, e ele foi para a África. E ele ficou atendendo sem ganhar. Fala para mim, ele ganhou dinheiro? Ele foi rico? Não. Ele abriu mão da sua própria vontade de estar no país dele, tranquilo, favorável. Foi para um país que tem guerra civil o tempo todo, um país que você não tem estrutura para medicina. Sabe onde foi o primeiro local que ele começou a medicar, atender pessoas? Num galinheiro. Ele mandou limpar um galinheiro e começou a atender pessoas, porque não tinha estrutura. Ele abriu mão da sua própria vida. E aí ele fala o seguinte: não há heróis da ação. Não existe isso aí que a gente vê nos filmes, herói de pancada. Isso não é herói, gente. Nunca foi. Nunca vai ser. Só heróis da renúncia e do sofrimento. Jesus foi o nosso herói da renúncia. Sofreu por mim, por você. Não existe super-herói. Jesus, ele podia vir com espada. Ele podia ser o herói que acabou essa palhaçada aqui, taca fogo em todo mundo, acabou. Agora é o que é e pronto. Não. Pelo contrário, Jesus foi o herói do sofrimento. Jesus é o nosso verdadeiro herói. Ele deu a sua vida por amor a mim e por amor a você. E, mais uma vez, Albert Schweitzer, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. A gente só, se eu não me engano, só tem 2 hospitais, o do Rio e esse que ele conseguiu, após anos e anos de luta, fundar lá na África. Mas foram anos tranquilos, favoráveis? Foram anos de sofrimento, de dor. Porque quem renunciar não é bom, não é gostoso igual o pecado. Renunciar dói, é difícil. Bom, aí eu te faço uma pergunta. Você quer ter sucesso na sua vida cristã? Você quer se achegar mais a Deus? Você quer se santificar, ser uma pessoa, sabe? Que as pessoas olhem na rua, lá vai um varão, uma varoa de Deus, lá vai um jovem de Deus, aquele jovem lá é diferente. Eles chegam no ambiente, o negócio fica meio, né? Fica bom, fica agradável. A gente conversa com ele, sai palavras de vida pela boca dessa pessoa. Sai unção, quando ela encosta em mim, até... É tanto poder. Amém, irmãos? Jesus renunciou. Jesus largou um trono de glória. Olha, para pensar, se eu fosse, ainda bem que a gente não é Deus. Se eu fosse Deus, eu ia olhar para o povo lá embaixo, eu ia falar assim, povo miserável, pecando. Vamos fazer o seguinte, fazer igual o videogame. Game over, start again. Game over. Quando dá errado, game over. Deleta tudo, mata todo mundo. Vamos começar de novo, vamos criar de novo. Adão, Eva, deu errado de novo. Destrói, começa de novo. Ainda bem que a gente não é Deus. Não, Deus não. Ele olhou nos filhos. Carne da minha carne, sangue do meu sangue. Meus pequeninos. Ele olhou para a gente e falou, não. Deus, tem que descer. Esse povo lá está sofrendo. Eles precisam de mim. Largou o trono de glória para se humilhar perante os homens. Ele não precisava se humilhar, porque ele era Deus. Ele era o Todo-Poderoso. Ele não precisava, mas ele fez por amor. Ele renunciou. Ele saiu e veio viver no meio de nós. Renunciou à própria vida por mim e por você. Então, meus irmãos, não é muito quando a gente fala renunciar a si mesmo. Quando Jesus fala isso, ele não está pedindo demais. Ele está pedindo algo que ele mesmo fez. Que ele falou ainda, eu fiz coisas tremendas, mas vocês farão o quê? Obras menores? Obras menores vocês farão? Obras diminutas? Obras que não têm valor, que não têm sentido, que não alcançam vidas? Não! Jesus falou, vocês farão obras maiores. Mas para fazer obras maiores,
nós temos que renunciar todos os dias à nossa vontade, o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa carne pecaminosa que clama pelo pecado, as nossas vontades, para que então a gente consiga estar no centro da vontade de Deus e Deus no centro da nossa vontade. Amém? Amém, irmãos? Vamos estar... Espero que qualquer dúvida, gente, no final, vocês podem perguntar, tá, gente? Fica à vontade, não se sinta envergonhado. Mas se ficou alguma coisa, alguma dúvida, pode procurar a mim, algum irmão da igreja. A gente vai estar esclarecendo tudo para vocês. Porque Deus ama a gente de uma maneira que Ele deu seu único filho, unigênito, para morrer por mim e por você. Amém?